Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu queria refletir com vocês, a pedido do meu amigo Rodrigo, Diogo, sobre uma passagem, uma música do cantor Gerson Rufino, chamado O Mestre Vem Aí. Mas eu quero linkar a música, daqui a pouco nós vamos ouvir a música, com um texto que está aqui em Romanos, do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, que ele fala que a graça de Deus é para todos, é para mim, é para você, é para o cego Bartimeu, é para as pessoas que têm a alma dolorida nessa vida por algum motivo. E o texto diz assim, olha, digo porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, ele está falando dos israelitas. Porque também sou eu israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina? Deus diz assim para Elias, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Ele está falando da graça que é para todos, essa graça maravilhosa, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se lhes continuamente as costas. Eu digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, dos quais eu sou um deles. Diogo, que está aqui do lado também. Veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda, a queda do povo judeu, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a diminuição dos judeus, é a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude deles. Quanto mais a plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. O objetivo de Paulo é que os seus compatriotas, os judeus, encontrem também a salvação. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida entre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, sendo enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade, a incredulidade deles. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira,
quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis estes segredos, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vocês demonstrada, porque Deus encerrou a todos nós, todos, debaixo da desobediência, para que com todos usar de misericórdia. Isso é a graça de Deus, é a bondade de Deus. É por isso que nós somos salvos, é pela bondade, que não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diogo, eu queria que você botasse a música, veja se não está muito alta, baixa um pouquinho aí para 30 e pouco, que fica bom. 30, 25, 28, por aí, fica bom. Diogo vai botar a música de Gerson Rufino, O Mestre Vem Aí. Vai, Diogo. E nós vamos lendo aqui a misericórdia e a graça demonstrada ao cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, que começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou aumentar um pouquinho mais. Momento 42. Eles repreenderam o cego Bartimeu. Aí. Os caras acharam que ele não tinha chance, porque era um ceguinho, coitado, filho de Timeu, desesperançado, mendigando pelas ruas de Jericó. Mas quanto mais eles reclamavam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o cego gritando nas ruas de Jericó, porque Jesus estava vindo de longe. Mas Jesus, parando, achou graça aos olhos dele, o cego Bartimeu. Jesus disse: chame o cego aqui, tragam ele para mim. Aí Jesus disse para ele: filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Alguém chega para ele e diz: tem bom ânimo, o mestre te chama, ele te chama. O mestre vem aí, Bartimeu. Mestre vem aí, ceguinho, tenha esperança. O mestre vem aí. E aí Bartimeu lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Pode deixar, Diogo, deixar rolando. Dá pra... Aí Jesus tem umas coisas engraçadas. Ele olha pro cego e diz: o que você quer que eu te faça? Imagina, o cara é cego, né? O que você quer que eu faça? Eu quero que eu tire um bicho de pé? Não, né? Quero que cure a minha vista. Quero que eu veja.
Aí Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse, o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Ouvi, é lindo, cara. A chuva está descendo aqui, ó. A graça é como a chuva, desce sobre bons e maus, sobre justos e injustos. A graça é para mim e para você, é para todos. Assim como foi para o cego Bartimeu: mestre, vem aí. Mestre, vem aí. Ele disse para aquele cego: vai, a tua fé te salvou. E logo o cego viu e seguiu a Jesus, feliz pelo caminho. O mestre vem aí. O mestre vem aí. Jesus está voltando. Ele já está no meu coração pelo Espírito Santo. Mas a graça dele abunda por todo mundo. Porque assim, sobre justos, sobre bons e maus, como cai a chuva que está caindo, ele também faz que o sol se levante sobre justos e injustos. A graça de Deus é assim. É bondosa, é misericordiosa. É preciso que você entenda isso e reconecte-se com Deus, se reconecte com Deus pela fé que há em Jesus de Nazaré, pelo amor que há nele, pela graça e o perdão dos teus pecados, dos meus pecados, dos pecados do mundo inteiro. Porque quando ele estava naquela cruz, pendurado no madeiro, sucumbindo já com um pouquinho de vida que ele tinha, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, para em seguida dizer: está consumado, tetelestai. Foi tudo pago, meu amigo. A graça abundou para mim e para você. Creia nessa graça. É a graça de Deus que te dá vida abundante, vida eterna, vida feliz, porque Jesus é o bom pastor, o mestre, vem aí. Beijo no seu coração e que a paz de Deus permaneça com você. Eu digo amém e Deus diz para você amém, amém. Glória, vem Jesus.